Vai dizer que não deve ficar uma delícia? Ah, com certeza, né? Vamos mudar de assunto agora. Você já ouviu falar em tecnologia assistiva? É muito legal falar disso porque, aliando a terapia ocupacional a uma tecnologia de baixo custo, muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência ou limitações podem se beneficiar e ter uma vida muito mais tranquila. Para explicar tudo isso pra gente, eu recebo agora o terapeuta ocupacional Fábio Fausch. Seja bem-vindo, Fábio, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Fábio, vamos começar falando aí, primeiro, de aliar a terapia ocupacional com essa tecnologia assistiva. São coisas que se complementam e podem realmente facilitar a vida de muita gente, né? Perfeitamente. Dentro da terapia ocupacional, existem áreas de desempenho ocupacional que englobam a tecnologia assistiva. Então, esses recursos, instrumentos, ferramentas que utilizamos da tecnologia assistiva, ela se incorpora à terapia ocupacional. Desde o trabalho, atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, até o brincar, o descanso e o sono. Então, todos esses instrumentos e ferramentas disponíveis na tecnologia assistiva, desde alta tecnologia, como computadores adaptados, até tecnologias de baixo custo, elas são muito bem-vindas dentro da terapia ocupacional. Agora me ocorreu uma ideia aqui que a gente vê a tecnologia evoluindo, a gente vai falar de baixo custo também, mas essas impressoras 3D hoje são fortes aliadas para vocês também terem equipamentos e ajudarem, né, no trabalho? Com certeza esse trabalho desses instrumentos mais sofisticados, como essas impressoras 3D, são espetaculares para trazerem mais funcionalidade e mais rapidez no atendimento a esses pacientes que necessitam. Como nós não temos essa realidade ainda firmada, são pequenos polos que trabalham com esse tipo de tecnologia, a gente está um pouco aquém dentro do Brasil dessas tecnologias. Como nós trabalhamos dentro do SUS e convênios particulares, aquelas pessoas que têm pouco poder socioeconômico, nós trabalhamos realmente aqui dentro da nossa realidade, que são essas tecnologias de baixo custo, que são órteses, instrumentos de recursos sensoriais, cognitivos, que possa fazer alguma diferença dentro da realidade desses pacientes, usuários e clientes. É aí que entra a criatividade do brasileiro, que é fenomenal, né? Se bem utilizada, ela pode mudar o mundo. Com certeza. Vamos mostrar para as pessoas do que a gente está falando exatamente, que são essas órteses. Tá. Para que elas servem primeiro, né? Perfeitamente. Bom, essa órtese aqui é uma órtese estática de posicionamento ventral para pacientes com algum problema, por exemplo, de alguma patologia como um AVC isquêmico. Primeiramente, esse AVC ele vai trazer alguma flacidez para esse membro acometido e gerar algumas inconformidades com o passar do tempo. Então, essa órtese ela é feita e confeccionada de tubulação de PVC. Ela feita... Isso aqui é o PVC que é baratinho, exatamente. É aquele plástico de tubo, né? De tubo de água ou de esgoto. Sim. Isso, como é que isso é realizado? Nós tiramos os moldes, realizamos os moldes, fizemos os recortes e fizemos o molde com um soprador térmico. Tudo ou seja, aquecer o plástico. Exatamente, e aí você pode moldar. Ficar maleável, a gente coloca os velcros nas posições adequadas. O que isso aqui vai facilitar na vida da pessoa que sofreu algum tipo de problema? Para o paciente que teve alguma patologia neurológica, por exemplo, vai facilitar com relação a deformidades, alívio de dor e manutenção do membro numa posição funcional. Então, esse paciente ele vai chegar a um certo ponto que vai manter esse membro numa posição mais funcional após os procedimentos conforme a evolução do AVC, por exemplo, dessa patologia especificamente. Tá? Esse material sai a custo zero para o paciente. Uma órtese dessa de posicionamento ventral estática para membro superior, ela custa entre torno de R$ 65 a R$ 100. Então, o paciente ele recebe essa órtese a custo zero dentro do hospital. Por que a gente fala isso? Porque as pessoas procuram atendimento sempre após a instalação da evolução dessa patologia. Então, esse paciente, por exemplo, fica com uma engarra, se eu colocar uma órtese dessa, ela não vai ter a mesma funcionalidade futuramente no momento do primeiro momento do AVC. Então, você trouxe mais uma peça. Exatamente, nós trouxemos uma peça que é para o paciente que tem
mesma situação, AVC isquêmico ou outra patologia neurológica, que faça com que esse pé desse paciente, esse membro inferior, fique caído. Então, para trazer esse pé para uma posição funcional, ele vai ser colocado nessa posição, trazido até abaixo da patela, essa região abaixo do joelho, e fixada. Com os velcros, nós vamos puxando esse pé para a posição neutra de 90 graus, mantendo essa posição da mesma forma, encurtamento, deformidade. Se ele não usar algo que faça segure o pé dele, o que pode acontecer? Possivelmente ele vai agravar esse pé equino, como nós falamos, pé caído, fazendo com que ele aumente essa deformidade. Então, assim, é uma prevenção ou manutenção desse pé. Não quer dizer que isso vai manter esse pé ativo, porque pode ser uma questão neurológica, ele não recupere o movimento. Mas, a fim de deformidade, alívio de dor e pontos de pressão, é muito funcional para o paciente. Também, da mesma forma, são recursos de baixo custo, custo zero para esse paciente. Então, ele vai levar esse instrumento para casa. A gente sabe que R$100 faz diferença na vida de muita gente, né? Às vezes parece pouco, mas não é. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para comprar o remédio, mais um monte de outras coisas, mais o transporte e tudo. A gente sabe que é difícil. Perfeito. Ter um aparelho como esse, que ajuda a vencer as limitações, algumas deficiências, isso é sensacional. É perfeito. Não, isso aqui, junto com essas tecnologias, nós estamos falando da reabilitação física, mas há recursos sensoriais, com questão da fala, questão da audição, recursos cognitivos. Então, é uma gama muito ampla de áreas que nós podemos utilizar esses recursos. Pois é, uma coisa que eu achei muito interessante é que você usa isso dentro da terapia ocupacional, mas ela pode abranger várias áreas. Que áreas você pode dizer? Com certeza, várias áreas estão incluídas dentro desse projeto da tecnologia assistiva, como engenheiros, arquitetos, fisioterapeutas, psicólogos, cuidadores e familiares. Como é que um engenheiro usa isso? Desde que ele projeta da mesma forma, claro que tudo isso é trabalhando em conjunto numa equipe multidisciplinar. Ele não vai ter o conhecimento de anatomia humana, como eu tenho, o físio tem, para realizar esses pontos que são necessários para a colocação do velcro, por exemplo, para não ter essa pressão em cima das articulações. Mas ele vai fazer o projeto esteticamente da órtese, ficar numa posição mais bonita, por exemplo, e nós vamos trabalhar aliados a eles com relação à funcionalidade. Então, a gente esteticamente vai ter uma órtese mais bonita e mais funcional com o nosso apoio da terapia ocupacional. Trabalho multidisciplinar que ajuda no objetivo que é o bem-estar da pessoa que vai usar. Perfeito. Isso é fundamental, todo mundo está em sintonia. Perfeito, isso é fundamental, que todos trabalhem sempre em sintonia e que tenham esse apoio multidisciplinar. As coisas só funcionam dentro de uma instituição, de um ambiente ou com o próprio cliente, se todos trabalharem em comum acordo. Então, é primordial que trabalhem todos juntos. E o mais importante, você percebe que traz realmente mais qualidade de vida para as pessoas que têm essa oportunidade? Com certeza traz. As pessoas ficam mais autônomas, independentes, apesar de alguns pacientes terem incapacidades crônicas que não vão ter mais aquele movimento, mas vai auxiliar na autonomia e independência dentro de suas limitações. O que é importante a gente salientar é que tudo isso só é realizado com o desejo do cliente, usuário, paciente. Nós não fazemos nada sem a autonomia deles, sem a vontade deles. Perfeito. Fábio, obrigada por estar aqui falando com a gente sobre a tecnologia assistiva. Com certeza facilita a vida de muita gente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Um bom ano para você. Igualmente. Gente,